Olá pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Eu espero que vocês estejam tranquilos, seguros onde estiverem, né? Você e a sua família. Tá? Vamos continuar o nosso curso de eletromagnetismo 2 e agora que a gente já definiu uma onda plana, vamos agora pensar o que acontece quando a gente reflete ondas eletromagnéticas, né? Então, vamos relembrar que a gente acabou de definir, né, no nosso último vídeo, uma quantidade chamada impedância intrínseca, que a gente usou a letra grega eta, né, para representar essa letra grega. E quem é esta letra impedância? Né? Ela é o campo elétrico, o módulo do campo elétrico, dividido pelo módulo, né? Na verdade, a magnitude do campo elétrico dividido pela magnitude do campo magnético. Então, para cada meio, a gente vai ter uma impedância diferente. Então, por exemplo, em um meio condutor, né, em um meio parcialmente condutor, o que a gente vai ter? Se o meio é parcialmente condutor, essa impedância intrínseca do meio é a raiz de j ômega mi sobre sigma mais j ômega epsilon. Se o meu meio é um condutor bom, né, um bom condutor, o que acontece? Meu sigma vai ser igual a um valor bastante alto, né? Então a gente vai dizer que sigma é muito maior do que j ômega epsilon, a gente vai desprezar essa parte, então a minha impedância intrínseca será dada por raiz de ômega mi sobre sigma com a fase de 45 graus, né? Que vai ser vinda desse J aqui. Já se o meu dispositivo é um dielétrico perfeito, ou seja, um isolante, o que isso significa? Que sigma é igual a zero. Então a minha impedância intrínseca do meio será a raiz de mi sobre epsilon. Vai cancelar aqui um com o outro, com fase zero. Especificamente no vácuo, que é um caso particular, né, de material isolante, a impedância intrínseca será a raiz de μ0 sobre ε0, e esse valor aqui é aproximadamente 120 π. E essa impedância aqui é dada em ohms, ok? Beleza. Então vamos imaginar a seguinte situação. Suponha que nós temos uma interface entre dois meios. Vamos dizer que ela seja uma interface reta entre dois meios. E o meu primeiro meio possui uma impedância intrínseca eta1 e o meu segundo meio possui uma impedância intrínseca eta2. Essa é uma situação bastante análoga àquela que a gente via entre a transmissão e reflexão do campo elétrico e do campo magnético. Vocês devem lembrar isso lá de eletromagnetismo 1. Então vamos fazer aqui uma memória disso, mas antes deixa eu terminar meu comentário que eu estava fazendo aqui, né? Imagine que eu tenho uma onda eletromagnética que está se propagando na direção z. E essa interface aqui acontece em z igual a zero. Então eu tenho essa interface aqui. Se o campo se propaga na direção z, ele vai ter componentes transversais aqui de campo elétrico e campo magnético. Então aqui estará o campo elétrico e aqui estará o campo magnético. Esse campo se propaga na direção de eta1. Eu vou chamar essa onda aqui de onda incidente. Então vai ser índice I. Aliás, deixa eu apagar aqui, né? Vai ser índice I e H índice I. Ou seja, onda incidente. Se existe uma diferença de impedância característica ou impedância intrínseca desse meio, então parte dessa onda será transmitida. Então parte da onda é transmitida, então eu vou ter aqui um campo magnético transmitido que eu vou chamar de HT e ET, que será a onda transmitida. E, obviamente, parte dessa energia será refletida. Então, parte da energia se reflete. Tá? Então, aqui estará o meu campo magnético e aqui o meu campo elétrico. Então, eu vou ter campo elétrico refletido, é R,
campo magnético refletido e a minha onda vai se propagar agora na direção menos z. Eu posso também, a partir disso, criar figuras de mérito. Então, as nossas figuras de mérito, vocês devem lembrar o que é uma figura de mérito. Uma figura de mérito é uma variável que a gente cria para expressar uma certa quantidade relacionada a um fenômeno. Então, o fenômeno que está acontecendo aqui é o fenômeno de reflexão e transmissão. Tá? Deixa eu até colocar aqui, ó, onda refletida. Então, vai acontecer esses dois fenômenos, reflexão e transmissão. Então, nós vamos chamar essas duas figuras de mérito de coeficiente de reflexão e coeficiente de transmissão. Obviamente, eles devem expressar o quão bem uma interface transmite ou reflete uma onda. O coeficiente de reflexão, a gente vai usar a letra R e será a razão entre a onda refletida, a amplitude da onda refletida e a amplitude da onda incidente para o campo elétrico, né? Então, R vai ser o meu E0 refletido sobre E0 incidente. Ou seja, qual parcela do campo incidente foi refletido? O nosso coeficiente de transmissão, a gente vai usar a letra T e ele será a parcela do campo transmitido dividido pela parcela do campo incidente. Ou seja, quanto do campo incidente realmente se propagou para ser transmitido. Então, por exemplo, se as duas impedâncias são iguais, o que a gente espera, né? A gente espera que para impedâncias iguais, toda a onda seja transmitida. Então, esse meu coeficiente de transmissão será igual a 1 e o meu coeficiente de reflexão será igual a 0. Se essa diferença aqui é muito grande, uma enorme parcela da onda será refletida, então o meu coeficiente de reflexão será muito alto, enquanto o meu coeficiente de transmissão será 0. Tá? Aliás, meu coeficiente de reflexão 1, enquanto o coeficiente de transmissão é igual a 0. Ou seja, em outras palavras, tá? O que é uma reflexão total? A reflexão total é quando o coeficiente de reflexão é igual a 1 e o coeficiente de transmissão é 0. O que é transmissão total? Quando a transmissão é igual a 1 e a reflexão é igual a 0. Tá? Ambos esses coeficientes podem ir de 0 a 1. Então, vou até colocar aqui, né, que R e T pertencem ao intervalo fechado entre 0 e 1. Ok. Agora a gente precisa de algum meio, né, para poder calcular qual é essa relação, tá? Como é que eu deduzo o coeficiente de reflexão e o coeficiente de transmissão a partir desses valores de eta1 e eta2. Então vamos relembrando lá de eletromagnetismo 1, uma disciplina amada, né, desejada por todo mundo. Quando a gente tem uma interface, vamos dizer que nós temos esta interface entre dois meios. E esses dois meios irão possuir valores de epsilon e de mi diferentes, tá? Então eu vou dizer que existe aqui no meu meio um epsilon 1 e um mi 1. E no meio 2 existe um epsilon 2, mi 2. Vamos colocar um campo elétrico desse lado, que vai ser uma componente transversal mais uma componente normal. E eu vou chamar esse cara de E1. E o meu campo magnético, H1, né, já que ele está no meio 1, e eu vou chamar ele de, eu vou separá-lo em uma componente transversal mais uma componente normal. Obviamente eu vou colocar índice 1 em todo mundo aqui.
já que estão todos do lado de cá, né? Todos do lado esquerdo da minha interface. No meu lado direito da interface, eu vou ter um campo elétrico também, que é igual a uma componente transversal, só que do lado 2, mais uma componente normal no lado 2. A mesma coisa eu vou fazer com o campo magnético. Então, meu campo magnético H2 é HT, né? A componente transversal 2, mais uma componente normal 2. Então, se vocês se lembram lá do eletromagnetismo 1, essas componentes transversais se mantêm, são iguais. Então, meu campo T1 é igual ao campo T2, tanto para o campo elétrico quanto para o campo magnético. T1 igual a HT2. E o que acontece com as componentes normais? As componentes normais que se mantêm são as componentes do fluxo, ou seja, é o campo D normal 1, que é igual ao D normal 2. E é o B, vetor densidade de fluxo magnético, normal 1, que é igual a B normal 2. Ok. Como é que a gente agora transforma esse cara em relações de campos elétrico e magnético, né? A gente pode multiplicar por epsilon. Então aqui eu vou substituir essa relação por epsilon 1 normal, desculpa, E1 normal vezes epsilon 1. Eu estou colocando N1, né? Então é normal 1 vezes epsilon 1. E do outro lado, epsilon 2 vezes E normal 2. A mesma coisa aqui, só que vezes μ. Então, μ1 H normal 1 vai ser igual a μ2 H normal 2. Ok. Então, nós já temos as relações e essas relações elas se mantêm. Por quê? A gente encontrou essas relações através da avaliação das leis de Maxwell nessas interfaces. Então, elas vão se manter também, mesmo quando a gente estiver usando ondas eletromagnéticas, porque as equações de Maxwell continuam sendo válidas, né? No caso, essas componentes aqui foram encontradas usando a lei de Gauss e as duas leis de Gauss. Na verdade, cada uma veio de uma diferente, né? A gente usou a lei de Ampère, a lei de Faraday e as duas leis de Gauss para encontrar todas essas relações, certo? Então, vamos encontrar quais são essas relações. Então, primeiro, vamos expressar todas essas ondas na sua forma completa, tá? Então, para a gente fazer isso, nós vamos dizer que a onda incidente é aquela que primeiro se choca com a sua interface, né? Então é a onda no início. Então vamos colocar ela se propagando na direção Z, né? Então ela vai ser campo elétrico incidente será igual a uma certa amplitude, certo? Multiplicado por E elevado a menos gama Z. Só que esse gama aqui é a constante de propagação e a constante de propagação ela depende da frequência e do meio. Então eu vou dizer que ela é a constante de propagação no meio 1. Tá? Já que essa onda incidente ela habita na parte anterior, né? A onda incidente habita aqui no meio 1, onde eu tenho uma impedância eta 1 e, portanto, uma constante de propagação gama 1. Vai ter uma constante de propagação gama 2 no lado 2, tá? Então, beleza. Gama 1 vezes Z é elevado a J ômega R, tá? A X. Vamos colocar ele na direção X. Ok. Aqui não é J ômega R, aqui é J ômega T, desculpe. Tá inclusive até equivocado aí também no livro. E eu vou ter um campo magnético incidente, HI, que será dado por H0I, é elevado a menos gama 1 também, porque ela está no mesmo meio,
E elevado a j ômega t na direção AY. Certo? Porque quando a gente faz o produto vetorial EH, isso aqui tem que resultar em AZ. Então, permita-me ajustar isso aqui. Essa é a onda incidente. Vamos ter uma onda transmitida, certo? Então, a onda transmitida também trafega na direção AZ. Então, eu vou ter um ET, que vai ser igual a E0T, E elevado a menos gama 2 vezes Z, E elevado a J ômega T na direção AX também. Já o meu campo magnético transmitido será H0T, E elevado a menos gama 2Z, E elevado a J ômega T vezes AY, né? Está na direção AY. E a onda refletida será o meu ER. ER está se dirigindo na direção menos Z, né? Então ela vai ser, eu vou chamar de E0R, E elevado a mais gama 1Z. Por que mais gama 1Z? Tá? Se a gente observa aqui, ó, a onda refletida se propaga na direção menos Z. Então, como ela se propaga na direção menos Z, vai ser gama Z, né? O normal era menos gama Z, agora na direção menos Z, então a gente troca o sentido desse sinal para indicar que a onda está se propagando na direção menos Z. E vai ser gama 1, porque essa onda refletida pertence ao meio 1, ela flui no meio 1. Tá? Então, mais gama 1 vezes Z é elevado a J ômega T, produto interno AX. E o meu campo H transverso. Desculpa, transverso não, eu estou fazendo aqui a onda refletida. A onda refletida vai ser igual a H0R, esse é o módulo, né? E elevado a mais gama 1Z, E elevado a J ômega T a Y. Vamos supor aqui, como nós estamos colocando nessa direção, suponha que a interface é normal ao plano. Então vamos colocar uma interface em Z igual a 0. E o importante aqui é que essa interface é normal à direção de propagação. Isso aqui é importante, vamos lá. Normal à direção de propagação. Então, se ela é normal à direção de propagação, vamos perceber uma coisa aqui, ó. Todos esses componentes são transversais a essa interface. Então, quando a gente olhar aqui, isso são tangenciais, não é transversal não, tangencial. Esse T aqui, todo esse T é de tangencial. Então, vamos parar para pensar aqui, ó. Os campos tangenciais, eles são iguais, né? Então, se todos esses campos aqui são tangenciais, a soma dos campos na interface tem que ser igual a 0. Então, vamos colocar aqui novamente a interface. Desculpa, a soma dos campos tem que ser igual a 0 não, né? Os campos eles têm que ser iguais de um lado e do outro. Então, no meu lado 1, o que eu tenho? Eu tenho dois campos. Eu tenho um campo elétrico que faz parte da minha onda incidente. Então, é E0I. O módulo desse meu vetor é E0I. E tenho um outro vetor que é a reflexão desse vetor, que é E0R. E do lado direito, no eta2, eu tenho E0 transmitido, T. Pela minha condição
de que os campos transversais, de que os campos tangenciais, são iguais, tá? Aqui, essa condição aqui, campos tangenciais são iguais, eu preciso que essa soma seja igual. Então, portanto, a minha onda incidente mais a onda refletida tem que ser igual à onda transmitida. A mesma coisa acontece com o campo magnético. Veja que o campo magnético tangencial também é igual. Então, pela mesma razão, o meu H0 incidente mais H0 refletido tem que ser igual ao H0 transmitido. Que mais equações nós temos? Nós temos as equações das impedâncias intrínsecas, tá? Então as equações são: para o campo incidente é 0 incidente sobre H0 incidente vai ser igual à minha impedância intrínseca, N eta 1. Para a minha onda transmitida é 0 transmitido sobre H0 transmitido. Essa relação aqui será igual ao eta 2. E com a minha onda refletida? É 0 refletido sobre H0 refletido tem que ser igual a menos eta 1, porque ele trafega na direção menos z. Então a gente adiciona um sinal aqui de menos para indicar que houve uma inversão, né, numa dessas amplitudes, tá? Para a gente manter o campo E aqui vai ser invertido, né? Essa amplitude aqui é invertida por conta dessa direção de propagação. Então a gente expressa isso aqui com o sinal de menos. Então agora nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5 equações, tá? Então essas 3 equações mais essas 2 equações, e a gente quer resolver para essas duas quantidades, a quantidade do coeficiente de reflexão e a quantidade do coeficiente de transmissão. Então a gente pode desenvolver. Eu não vou desenvolver essas questões aqui porque é simples, tá? Vocês podem fazer, mas o resultado é que o coeficiente de reflexão para o campo elétrico, que é E0 refletido sobre E0 incidente, é igual a eta 2 menos eta 1 sobre eta 2 mais eta 1. E o coeficiente de transmissão para o campo elétrico, ou seja, a magnitude do campo transmitido sobre a magnitude do campo refletido, incidente, será igual a 2 eta 2 sobre eta 1 mais eta 2. A gente tem também esses mesmos coeficientes, só que agora para o campo magnético, né? Quando a gente expressa ele para o campo magnético, o coeficiente de reflexão do campo magnético, ele inverte aqui em cima, né? Então, vou ter eta 1 menos eta 2 sobre eta 1 mais eta 2. E o coeficiente de transmissão do campo magnético será 2 eta 1 sobre eta 1 mais eta 2. Certo? Então tem aí essa inversão. Então daqui a gente pode tirar algumas conclusões interessantes que já eram previstas anteriormente. O que acontece se eu tenho, se eta 1 é igual a eta 2? O que acontece? Deixa eu até traçar uma separação aqui. O que acontece se eta 1 é igual a 2? Os meus coeficientes de reflexão são iguais a 0, né? Então, se eta 1 é igual a 2, a minha reflexão é igual a 0, ou seja, nenhuma parcela de campo é refletido. Isso é o que a gente chama de casamento de impedância, né? Se as impedâncias são iguais, a reflexão é 0
E a transmissão, portanto, é igual a 1. Tá? Porque aqui eu vou ter, ó, eta 1 igual a eta 2, por exemplo. Tá? E aí daqui você pode tirar outras conclusões do que acontece quando, por exemplo, a impedância é 2 vezes maior ou 1 vez menor, enfim, por aí vai. Tá? Eu vou até apagar isso aqui e vou colocar num quadradinho assim bonitinho. É isso que a gente chama de casamento de impedâncias. Casamento de impedâncias. E veja que são os dois, tanto o campo elétrico quanto o campo magnético, que vão se transmitir em sua totalidade, né? Então, eu não tenho nenhuma reflexão quando as duas impedâncias estão casadas. Isso vai de encontro a tudo aquilo que a gente viu lá na teoria de circuitos, que a máxima potência acontece também quando a impedância de entrada é igual à impedância de saída do bloco anterior. Tá? Então, aqui para eletromagnetismo, a máxima transferência acontece quando a gente tem as impedâncias iguais, e a gente chama isso de casamento de impedâncias. Essa condição de que as impedâncias são iguais é extremamente importante. E note que, se o meu sinal ele tem uma frequência ômega específica, esse casamento de impedâncias ele não precisa acontecer em todas as frequências. Imagine que eu tenho aqui, ó, duas impedâncias, eta 1 e eta 2, e elas têm valores diferentes, por exemplo. Mas em uma frequência específica, vamos dizer que nessa frequência específica aqui, as duas impedâncias são iguais. Tá? Então, nesta frequência aqui, existe o casamento de impedância. Parte dos problemas que a gente vai resolver de guias de onda trata dessa busca pelo casamento de impedância, e nem sempre a gente pode fazer o casamento de impedâncias ao longo de toda a faixa de frequência. Mas, às vezes, ou na maioria dos casos, a gente consegue fazer o casamento de impedância numa faixa de frequência. Então, a gente teria curvas, por exemplo, em que elas se aproximam, as impedâncias se aproximam e depois divergem. Então, a outra impedância aqui ela se aproxima, passa um tempo muito próxima e depois ela diverge. Então, o casamento perfeito aconteceu aqui, mas existirá uma certa faixa de frequência em torno da qual é aceitável assumir que a reflexão é muito pequena e que a transmissão é muito alta, desde que essas impedâncias estejam próximas o suficiente. Esse processo de encontrar a forma de fazer com que esse circuito se comporte desse jeito, a gente denomina de casamento de impedância. Tá? E um dos requisitos para isso é a gente saber para qual frequência a gente deseja transmitir aquele sinal e otimizar o nosso circuito de comunicações para que, dentro daquela faixa de frequência, a impedância seja aceitável para o que nós estamos buscando. Bem, vamos agora investigar, né, o que acontece se nós temos uma incidência oblíqua. Então, vamos ver, né? Incidência oblíqua. Beleza. Para a incidência oblíqua, nós já temos a lei de Snell. As leis de Snell de reflexão e de refração. Né? Então, o que diz a lei de Snell? Então, a lei de Snell para a reflexão fala que o ângulo refletido é igual ao ângulo de incidência. Vamos desenhar esses ângulos aqui. Tá? Então, se eu tenho esta superfície, que é a interface entre os meus dois meios de impedâncias 1 e 2, eu posso traçar aqui uma reta perpendicular, né? Uma reta normal a esse plano, e os meus vetores vão ter um ângulo de incidência e um ângulo de reflexão. Então, vou dizer que esse cara daqui é o meu θi
para incidência e esse aqui é o meu θr para reflexão. E vou dizer que existirá uma parte transmitida de ângulo diferente, né? E esse ângulo aqui será o θt para a transmissão. Essa onda aqui é incidente, essa onda aqui é a refletida e essa onda aqui é a transmitida. Beleza. Então, a lei de Snell para a reflexão indica que os dois ângulos são iguais. Beleza, essa é bem tranquila. E a lei de Snell para a refração indica o quê, né? Que este ângulo irá depender das velocidades de propagação. Então, o seno de θi sobre o seno de θ transmitido, isso aqui vai ser igual a velocidade de propagação no meio 1 dividido pela velocidade de propagação no meio 2, tá? Então aqui é o seno do ângulo no meio 1 e o seno do ângulo no meio 2, tá? Então velocidade 1 sobre a velocidade 2, essa é a lei de Snell. Então basta a gente lembrar que a velocidade de propagação em um meio é 1 sobre raiz de μ epsilon. Então a gente pode reescrever isso aqui como raiz de μ2 epsilon 2 sobre raiz de μ1 epsilon 1, diretamente da lei de Snell. Então essas são as regras para reflexão e refração, ou seja, reflexão e transmissão, né, de ondas em uma interface com incidência oblíqua. Beleza, pessoal? Eu vou deixar para vocês lá no sistema, tá? A mesma coisa, uma quantidade de questões para vocês observarem, para vocês verem do livro e também uma questão devolutiva para que vocês façam esta semana. Ok, pessoal? Então, muito obrigado e até a próxima.